prazer estar mais uma vez aqui para compartilharmos da Palavra de Deus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a mensagem do livro de Hebreus. A gente vai ler do capítulo 1, verso 1 ao 3. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio de profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no seu lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. O livro de Hebreus, ele é um livro que trata da grandiosidade de Cristo, né? Ele vai falar sobre a onipotência, ele vai falar sobre a grandeza de Cristo, que muitas das vezes a gente acaba não tendo a dimensão de quem Cristo é. E ele vai trazer, o livro de Hebreus, um pouco essa revelação para nós de como Cristo é grande, né? O livro de Hebreus, ele não tem um autor específico, né? Ele não é mencionado que tenha quem tenha escrito o livro de Hebreus. Ele foi escrito provavelmente 70 depois de Cristo, né? Mais ou menos por essa data. E ele não é direcionado para um público específico, né? Por alguns contextos do livro, disse que, pelo próprio nome, né, Hebreus, dizem que era para alguns crentes que estavam passando por diversas perseguições e que pensavam, de repente, estar voltando para o judaísmo. Mas ele não tem uma mensagem direcionada, né? Isso daí são os estudiosos que falam a esse respeito do livro de Hebreus. No livro de Hebreus, o propósito dele, como eu disse, é apresentar essa suficiência, essa superioridade de Cristo, né? Ele fala que Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que os sacerdócio do Antigo Testamento e a nova aliança é maior que a antiga, né? Eu li num livro que o livro de Hebreus ele é considerado o quinto evangelho, porque todos os evangelhos falam do ministério de Cristo na terra, né? E o livro de Hebreus ele vai falar do ministério de Cristo, do que Cristo fez nos céus, né? O sacrifício, ele fala um pouco do sacrifício de Cristo, né? Que foi superior dos profetas, né? Dos sacerdotes do Antigo Testamento. E ele diz que o Antigo Testamento ele apontava para Cristo. No Novo Testamento, após, né, a vinda de Cristo e a morte, iniciou-se a graça e se rompeu com a lei, né? Através do que Cristo fez. Ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. E depois dele cessou, né? Tipo, não veio nenhum sacerdote a mais, além, né, de Cristo. Ele encerrou essa fase, né? Finalizou esse processo. Perfeito, exatamente isso. Como a Bruna falou, né? É importante a gente entender, quando a gente pega as escrituras, né, entender o período, a história, o contexto, né, até para vocês conseguirem interpretar bem as escrituras e saber para quem está sendo falado, por que está sendo falado tudo isso. Né? Então essa divisão, né, de Antigo Testamento, Novo Testamento, isso é muito importante. A gente estava até conversando antes, né, sobre essa questão do Novo Testamento ter entrado em vigor. Né? Porque o Novo Testamento ele só entra em vigor, né, com a morte do testador, que é Jesus Cristo. Então a gente vai ver aqui o porquê dele ser grande, porquê dele ser supremo, porquê dele ser superior. Porque ele traz o Novo Testamento e dá fim a algo que começou lá atrás, né? Basicamente é isso. E eu confesso que antes de ler, assim, eu não tinha lido o livro de Hebreus todo, eu fiquei um pouco assustada que ele tem um contexto histórico, eu fiquei com medo, falei, meu Deus, será que vou me confundir? Mas eu fiquei impressionada com a grandiosidade do Cristo que nós servimos. E muitas das vezes a gente não tem essa dimensão de quem Cristo é de fato. Eu estava até falando com o Anderson antes da gente iniciar, eu falei, parece que a gente às vezes esquece de quem nós estamos, né, servindo, aspas, porque a gente já não deveria servir mais, a gente já deveria, né, ter um relacionamento mais íntimo com ele, além de servo, né, um relacionamento de amigo. E a gente parece que serve ao Cristo na cruz. Nem o Cristo ressurreto, mas parece que a gente ainda serve aquele mesmo Cristo. Eu acho que a gente não tem a noção da grandiosidade, da importância de quem Cristo é de fato. E após ler o livro de Hebreus, eu pude entender um pouco dessa identidade, de quem é esse Cristo, né? Nós nos intitulamos cristãos, né?
cristão segue a Cristo. Que Cristo é esse? Né? Se eu pedisse de repente para você definir Cristo, como que você o definiria? Você saberia de fato quem ele é, a grandiosidade de Cristo? Ou a gente de repente está ainda servindo a um Deus morto numa cruz, com uma coroa de espinhos? Então, o livro de Hebreus ele traz essa essência de grandiosidade, né? Revelando quem de fato ele é, né? E os atributos dele. Um dos seus atributos é que Jesus ele é a última e final voz profética de Deus, né? Deus falou em diversos tempos diferentes, de formas diferentes. No Antigo Testamento ele falava com os profetas de forma diferente e no Novo Testamento mudou essa forma de falar através de Jesus. Então, assim, ele é o final da voz profética. Depois de Jesus não houve mais e não haveria e não haverá nenhuma voz profética mais. Então, ele é o ponto final dessa voz profética. O segundo atributo seria que Jesus é o incomparável Filho de Deus, né? Deus se revelou aos profetas muitas das vezes e de várias maneiras, mas agora ele se revelava somente pelo Filho, né? E sem a obra do Filho não haveria salvação. Então a gente entende que o sacrifício de Cristo ele foi perfeito, né? Antes, no Antigo Testamento, nós tínhamos um profeta, né? Um sacerdócio imperfeito, que ofereceu um sacrifício muitas das vezes imperfeito, mas Jesus não. Jesus foi perfeito e ofereceu um sacrifício perfeito, né? Sim, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Isso também é muito importante a gente entender, que ele possui um sacerdócio, né, que não é abalado. Então, o sacerdócio perfeito, e ele foi o sacrifício perfeito e definitivo. Então, ele vem para dar fim, né, a toda essa parte de sacrifícios que eram feitos lá atrás, como a Bruna bem disse, né? E uma coisa também que é legal ressaltar, né, que Cristo, né, por isso que ele é o caminho, né, ele é o intermédio, porque ele é a única forma no qual Deus nos salva e no qual Deus fala com a gente, tá? Então, como diz aqui em Hebreus 1, né, diz aqui que Deus ele falava por meio dos profetas, né? E aí no versículo 2 ele fala aqui, olha, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, né, que é o herdeiro e por meio de que tudo foi criado, né? Então Cristo, ele, por meio dele tudo foi criado e por meio dele Deus fala conosco, tá? Então não existe outra forma de Deus falar conosco, né? Não existe outros meios, outras religiões de Deus falar com o homem, tá? Somente por meio de Cristo. O terceiro atributo é que Jesus é constituído por Deus como herdeiro de todas as coisas, né? Essa herança é recebida como resultado de um sacrifício em virtude do Filho ter encarnado, morrido e ressuscitado para remir o seu povo. A ele são dadas por herança todas as coisas, não somente a terra, mas todo o universo. Tudo que pertence a Deus pertence a Cristo. E nós somos co-herdeiros com ele, né? A palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então todas essas coisas também nos serão por herança. O quarto atributo seria que Jesus é o agente da criação do universo. O universo foi criado por ele, por intermédio, né, por Deus, por intermédio de seu Filho. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Cristo é o início de todas as coisas e Cristo é o fim de todas as coisas. Cristo é tudo que está entre o começo e o fim. Mais um atributo de Deus é que ele é o resplendor da glória de Deus, né? Em Jesus concentram-se todos os raios da glória divina. Eu li uma frase do Simon Hestemark, que diz que, assim como o Sol, como um corpo celeste irradia sua luz com todo o seu brilho e poder sobre a terra, Cristo irradia a luz de Deus. Então, Cristo é o esplendor da glória de Deus, ou seja, Cristo é a manifestação da glória de Deus. É o que ele representa toda a glória de Deus. E esse atributo, o sexto que eu vou falar, eu acho que foi o que eu achei mais lindo. Que ele fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se quisermos saber como Deus é, devemos olhar para Jesus. E aí eu pensei, se nós quisermos saber como Deus é, precisamos olhar para Jesus. E se quisermos saber como Jesus é, será que ele poderia olhar para a gente e ver alguma semelhança? Verdade. Tem até uma, infelizmente, né, pela deturpação do evangelho, né, tem
muitas frases prontas aí que estão falando por aí, né? Uma delas, que eu até vi esses dias postado no Facebook, que falaram assim, Jesus até que foi legal, o que mata é o fã-clube. Então acho que assim, a gente como cristão é muito triste ouvir isso, sabe? Dizer que, pô, Jesus foi um cara legal, Jesus, né, tudo isso que a gente está vendo aqui, né, e olhar para pessoas que se dizem cristãs, que dizem estar representando Cristo e não estar representando, né? Então acho que é basicamente isso, é quando as pessoas olham para a gente, o que que elas estão vendo? Será que elas estão vendo Jesus? Né? Será que nós estamos refletindo Jesus para essas pessoas, né? É importante a gente refletir sobre isso. Eles são tão que eu posso dizer que você pode olhar para Jesus que você vai ver Deus. E será que nós somos um? Será que olhando para nós, como você disse, existe a essência de Cristo em nós? Que Cristo que nós estamos apresentando lá fora, um Cristo preconceituoso, religioso, né, mentiroso, fofoqueiro. Então, assim, é pra gente pensar, né? Seria bom que a gente pudesse dizer assim, você pode olhar para mim que você vai estar vendo realmente quem Cristo é. Lógico que assim, a grandeza, a majestade nunca, não pode ser comparada para nós. Mas o caráter, tipo, eu posso dizer para alguém me seguir, me imitar, que eu estou fazendo o que Cristo mandou, eu estou sendo a cópia fiel, eu estou sendo o representante dele aqui na Terra. Eu estou dizendo para as pessoas quem ele é de fato ou eu estou deturpando a imagem de Cristo? Porque é uma responsabilidade que para sobre a gente quando a gente se diz cristão. Que é cristão, tá, e que cristão você é? Que Cristo você serve? Que Cristo você mostra? Que Cristo você leva para as pessoas? Aí a gente escuta frases como essa, ou então escuta frases como para ser cristão como você, eu não quero, se Cristo é assim, eu não recebo. Então a gente precisa entender o que a gente está manifestando, que expressão é essa que a gente está. O que a gente está expressando, né, através da nossa vida de Cristo. Então, assim, a glória é muito lindo isso. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, se você quer saber como é Deus, é só você olhar para Jesus. E eu espero que a gente possa um dia dizer que se você quiser saber como é Jesus, olha pra gente, que nós somos parecidos. O sétimo lugar seria que Jesus é o sustentador do universo. Tem até eu estava até falando com o Anderson que tem um louvor que é Hebreus 1. Se você for ler, quando você ouvir o louvor, você vai entender todo o contexto da grandiosidade de Deus, que ele fala muito sobre isso, né? Que ele fala até que é sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É ele que mantém o universo em equilíbrio, é ele quem mantém as galáxias em movimento, é ele quem dá coesão, ordem e sentido a este vastíssimo e sondável universo. O universo não se mantém fora da sua previdência, nem sobrevive sobre o seu governo. Jesus é o sustentador do universo. Ele sustenta tudo o que nós temos aí no universo, a Terra, está tudo na palma das suas mãos, sustentadas por Ele. E eu acho que às vezes a gente remete Cristo muito ao sacrifício que Ele fez na cruz para nos salvar somente. E a gente esquece do restante da grandiosidade, da dimensão, da proporção, né? Ele sustenta o universo, ou seja, ele quem está nos sustentando, ele que está guiando, tudo está acontecendo em equilíbrio porque ele está mantendo. Se tirar Jesus já era. Tipo isso. É só imaginar caindo tudo assim, desmoronando, basicamente é isso. É verdade. Então ele está sustentando a Terra, ele está sustentando o universo. Ele está regendo todas as coisas. Isso é muito profundo, né? Porque quando eu li, eu tive essa dimensão de talvez um Cristo diferenciado do que eu imaginava. A gente dá alguns atributos para ele comum, né? Majestoso, príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Mas a gente é muito além. Assim, a grandiosidade e a grandeza de Cristo é muito além do que nós podemos imaginar. Né? Porque às vezes a gente parece que atribui uma glória menor para ele, né? Uma maior para Deus, uma menor para ele. E para o Espírito Santo, né? Talvez isso. No meio a gente não consegue talvez equilibrar e entender que os três são um só, né? Ele fala também que Jesus é o sumo sacerdote que fez a purificação dos pecados. Né?
No Antigo Testamento, essa purificação era feita através dos sacrifícios que o sumo sacerdote levava para a tenda, e ali queimava o holocausto e fazia aquele sacrifício para purificação dos pecados. E a partir de Jesus, né, não existe mais, porque ele é a purificação dos nossos pecados, né? Pelo sacrifício perfeito que ele ofereceu na cruz, o próprio sangue, né, ele já nos purificou dos nossos pecados. Então Jesus é o sumo sacerdote que fez a purificação dos pecados. E o nono e último atributo é que Jesus é o rei que foi exaltado por Deus. Jesus é o profeta por quem Deus encerrou sua revelação. É o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. É o rei glorioso que está sentado à mão direita de Deus, de onde governa a igreja, as nações e o próprio universo, e de onde vai voltar gloriosamente para buscar sua igreja. Esse anseio, né, que deve existir nos nossos corações, de ansiar pela volta de Cristo. Então, o livro de Hebreus, ele nos passa essa mensagem, né, de grandiosidade de Deus, de Cristo, né, o quanto a gente precisa conhecer mais Cristo, o quanto a gente precisa conhecer a soberania, a grandeza dele, o quanto a gente ainda sabe muito pouco dele. E aqui a gente está falando só de praticamente três versículos bíblicos. Sim, verdade. E olha quantas coisas, eu tive até que anotar, porque eu falei, é muita coisa. Olha quantos atributos só em 3 versículos ele fala de Cristo. Verdade. É muita riqueza, assim, né? E até é legal pro pessoal, vocês que estão em casa, né, assistindo a gente, vocês começarem a refletir sobre duas coisas. A primeira, se você não conhece Cristo ainda, é importante vocês entenderem que existe um sacerdote, um sumo sacerdote que pode perdoar vocês. Por meio dele você pode ser perdoado, né? E, independente do que você fez, ele realizou a purificação, né? Ele foi o sacrifício definitivo pelos seus pecados, então ele pode perdoar você. E além disso, ele é infinito. Então, além de perdoar você, ele ainda anseia que você o conheça, né? E como a gente falou aqui, em 3 versículos a gente pôde ver aqui tanta riqueza. Você imagina para uma vida. Eu não sei quanto tempo você pode viver, 1 ano, 10 anos, 100 anos, ou amanhã a gente pode morrer, mas que vocês possam viver intensamente isso, entendendo a infinidade do que Cristo é, né? A grandeza, a supremacia do que Ele é, e poder ansiar conhecer esse Deus, esse Cristo maravilhoso. E tirar um pouco da nossa imagem o Cristo morto que muitas das vezes a gente carrega. A gente às vezes carrega um Cristo morto lá na cruz. Nem um Cristo ressurreto, a gente carrega um Cristo que já está morto. E que a gente possa levar, né, para fora, levar para os outros um Cristo vivo, grandioso, que sustenta o universo, que tem glória, que é semelhante exatamente como Deus. E que a gente possa conhecer mais Jesus, né? Desafio a lerem o livro de Hebreus. É rico demais. É bem rico, né? Tipo, para você conhecer mais sobre Jesus, a grandiosidade de Jesus. E não somente focar somente no sacrifício que ele fez, óbvio que é algo grandioso, nos deu a salvação, né? Nos purificou do pecado, Sim. Mas a gente conhecer os outros atributos, as outras grandezas, a essência de Cristo de verdade. Então eu desafio vocês a lerem o livro de Hebreus e se tornarem cada vez mais íntimos de Cristo e pedir para que ele se revele dessa forma, né? Ele já é dessa forma, mas que vocês possam vê-lo dessa forma. Que vocês amem Jesus a ponto de querer mostrar para as pessoas, para o mundo que hoje carece de cristãos autênticos e verdadeiros, que você possa mostrar para o mundo esse Cristo grandioso, não um Cristo morto que nem ressuscitou, que é o que muitas das vezes a gente mostra, ou um Cristo preconceituoso, ou um Cristo falso, fofoqueiro, mentiroso, adúltero, mas que a gente possa mostrar um Cristo de verdade, grandioso, em meio a toda a sua glória. Esse é o desafio. Eu fui muito desafiada que eu fiquei com muito receio de falar, né? Como falar de alguém tão grandioso sem falar algo errado ou sem esquecer alguma característica importante. Então, assim, ele é grandioso, como o Anderson falou, né? Mesmo tendo toda essa glória, morreu na cruz, né, em prol de nós, pecadores, nos remiu, né, através do seu sangue.
e que vocês possam conhecer de fato esse Jesus. Né? Eu desafio vocês a conhecerem um Jesus de verdade, um Jesus majestoso e grandioso, Filho de Deus. Amém? Amém. É isso então, pessoal. Bom dia e leiam a Bíblia.